A introdução. Como dar início à minha redação dissertativa? Eis a questão, uma dúvida de muitos alunos. Neste vídeo de hoje eu vou dar uma dica para você aí, para você começar bem com o seu texto, porque a introdução ela é de extrema importância. Afinal de contas, ela é o primeiro passo da sua redação. E todo o desenvolvimento, a conclusão do seu texto vai depender de uma introdução bem feita. Então fique atento às dicas e não saia daí. Acredito eu que elas vão te ajudar bastante. Comece sempre a sua redação usando uma frase afirmativa. Nada de dúvida, incerteza ou achismo. Vamos supor, um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o tema seja relacionado à internet. Veja um erro. Será que a internet nos dias de hoje é um meio eficaz de comunicação? Talvez a internet nos dias de hoje seja um meio eficaz de comunicação. Elimine esse talvez, elimine qualquer dúvida ou incerteza. Você nunca, jamais deve iniciar a sua redação com uma pergunta ou deixando um ar de incerteza. Deve-se iniciar sempre com uma frase afirmativa, conforme eu disse para vocês. Como você pode fazer? Veja a diferença, ó. A internet nos dias de hoje destaca-se como um meio eficaz de comunicação. Tá vendo? A firmeza, a segurança dessa frase afirmativa, com certeza vai deixar o seu texto aí já logo de início mais claro, mostrando o domínio do assunto que vai ser discorrido por você. A introdução ela é composta basicamente de 3 elementos, sendo eles o contexto, o tema e a tese. Veja no slide a seguir aí a explicação bem resumida de cada um desses elementos. Vamos compreender de uma forma lógica, rápida e objetiva. O que vem a ser o contexto? O contexto ele é algo mais amplo que o tema. Ele não traz a abrangência do tema, mas já direciona para ele. São os vários aspectos que podem estar relacionados ao assunto. Trazer um pouco do seu conhecimento, expor relatos, fazer menção a um fato histórico, científico, cultural, citar um documentário, uma obra literária. A tese é o seu ponto de vista, é o que você vai defender. Você deve ter argumentos sólidos e convincentes. A tese é uma preparação para a proposta de intervenção que deve ser realizada. Porque todo tema, ele é um problema que é apresentado e a partir da sua tese, que é o seu ponto de vista sobre aquele assunto, você vai elaborar uma intervenção para esta situação. O tema é o assunto sobre o qual você vai escrever. O tema, ele vem já mostrado, ele vem escrito para você lá na prova do Enem. Uma coisa que eu queria chamar a atenção sua aqui em relação ao tema é isso. O tema, geralmente, eles são longos. Não é uma frase curtinha, é uma frase mais longa. É interessante que você preste atenção nos elementos deste tema e quando você for apresentar o tema lá na sua introdução, você não copie esse tema igualzinho ele vem escrito lá na prova para você. Isso é interessante você observar. Apresente o seu tema, escrevendo ele com as suas palavras, mas não copiando exatamente palavra por palavra. Vamos ver um exemplo aí de um tema do ano de 2015, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Fique atento para você ver os elementos. Persistência da violência, violência contra a mulher, sociedade brasileira, tudo isso são elementos deste tema, que conforme eu já disse para vocês, ele é longo, ele é extenso, então fique bem atento. Se você falar somente da persistência da violência, de nada valerá, vai ficar incompleto. Se você falar só da violência contra a mulher, também vai faltar algo. Deve entrar aí o que? A violência, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então fique atento ao tema, aos elementos, não copiando exatamente quando for apresentá-lo, mas use as suas palavras para você mostrar o tema.
Eu sei que pode estar parecendo um pouco confuso, né? Logo na introdução, você fazer aí o contexto, apresentar o tema e a tese. Mas não é tão complicado assim se a gente prestar atenção nos detalhes em cada uma dessas partes. Eu vou mostrar para vocês aí um exemplo que eu encontrei. Nós vamos analisar e analisando esse exemplo vai ficar fácil para você entender. Acompanhe comigo no slide um exemplo de um tema e vamos estudar ele de uma forma bem clara e objetiva. O impactante avanço da internet na sociedade contemporânea. É preciso começar a redação, então, apresentando esse tema, contextualizando e apresentando ele de alguma forma. Vamos lá. Exemplo de apresentação do tema. Tem pelo menos 3 modos para você ir começar. Número 1. A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica marcante da geração atual. A internet é o reflexo do avanço tecnológico promovido pelo homem, que transcende as barreiras físicas e passa a viver num universo virtual sem fronteiras. Exemplo aí, modelinho número 3. Assim como muitas invenções mudaram a história do homem, a internet se revelou como o marco de uma nova geração e de uma nova cultura. Veja então você aí que foi apresentado o tema, e lembra que eu falei para vocês, não copiar o tema exatamente como ele está lá na prova. Vocês observaram que o tema ele não foi copiado exatamente, ele foi apresentado, mas com outras palavras. Vou colocar para vocês agora um exemplo de introdução bem simples, mas vai nos ajudar a entender melhor essas partes da introdução, né, que é a contextualização, o tema e a tese. Já lembrando também a questão dos argumentos, que eles devem ser preparados. Você deve deixar os argumentos engatilhados, viu? Na introdução, olha, você começou a escrever, você já deve arquitetar todo o seu texto, toda a estrutura. Então tenha em mente isso. Acompanhe comigo aí a leitura dessa introdução. A internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica marcante da cultura atual. O seu principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e à informação. Entretanto, o seu mau uso pode prejudicar os seus usuários de inúmeras formas. O que caracteriza como benéfica ou maléfica é o modo que ela é usada. Vejamos então a primeira parte, a apresentação do tema. Onde que ela está? É o que está em roxo. Observe, a internet faz parte da sociedade moderna e é uma característica marcante da cultura atual. O que está em preto vai ser o argumento 1. Veja, o principal aspecto positivo é a facilidade de acesso ao conhecimento e à informação. Argumento 1. Argumento 2, que está em verde. Entretanto, o seu mau uso pode prejudicar os seus usuários de inúmeras formas. Então, isso aí vai dar origem ao segundo e ao terceiro parágrafo, que vai ser a parte de desenvolvimento do seu texto. O que caracteriza como benéfica ou maléfica é o modo que ela é usada. Vocês observaram aí o que está em vermelho. Isso aí é o que? É a sua tese que foi apresentada logo de início aí, na sua introdução. Mas ela não foi desenvolvida. Você não vai discorrer sobre ela, é apenas uma breve apresentação. E o interessante também nesses argumentos, vocês viram aí nessa introdução, ó, deixou claro a apresentação de argumento 1, argumento 2. Você vai distribuir isso em 2 parágrafos. Faça isso de uma forma bem organizada, que eu tenho certeza que o seu texto vai ficar claro, objetivo e convincente. Eu espero que esse modelinho tenha te ajudado, fica aí para vocês, tá? O material vai ficar no link desse vídeo para você baixar, para você ler, reler, estudar. Eu tenho certeza que vai dar tudo certinho sim. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal aí. O meu muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe você. Tenha bom estudo aí, abençoado.